Bom dia, terceiro ano! Hoje nós vamos trabalhar a aula 16 de língua portuguesa. Nós vamos rever a acentuação dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Mas primeiro, a tia Jaqueline vai passar para vocês um vídeo que fala da sílaba tônica. O que será uma sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais fortemente em uma palavra e nós vamos aprender a identificá-la. Caneta. Vamos ler devagar. Caneta. Conseguiram identificar qual a sílaba tônica? Se ainda não conseguiram, vamos chamar essa palavra. Caneta. Agora deu para perceber qual é? Então, nós descobrimos que a sílaba tônica da palavra caneta é ne. Vamos realizar esse exercício com outras palavras. Superfície. Vamos chamar superfície. Perceberam que fi é a sílaba tônica? Plástico. Plás é a sílaba tônica. Carro. Car é a sílaba tônica. Ao chamar, é a sílaba que foi alongada. Vamos continuar fazendo esse exercício de chamar as palavras para identificar a sílaba tônica. Barril. Chinelo. Caracol. Viram como é fácil? E as sílabas que não são tônicas é chamada de sílabas átonas, que são as outras sílabas da palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica e ela pode estar em diferentes lugares da palavra, como vocês puderam observar. E dependendo do lugar ou posição dessa sílaba, a palavra terá uma classificação, que nós vamos aprender agora. Para classificar uma palavra conforme a sua sílaba tônica, nós temos que verificar a posição. Se a sílaba tônica é a última, nós dizemos que é uma palavra oxítona. Violão é a última sílaba tônica. Baú. U é a sílaba tônica. Perceberam? Agora, vamos aprender quando a sílaba tônica é a penúltima na palavra. Então, ela é classificada como paroxítonas. Chocolate. Lá é a sílaba tônica. Sabonete. Ne é a sílaba tônica e ela é a penúltima da palavra. Então, é uma palavra classificada como paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós dizemos que a palavra é proparoxítona. Mágica. Ma é a sílaba tônica. E é a antepenúltima, então é uma proparoxítona. Vamos treinar agora. Janela. Já identificamos a sílaba tônica e ela é a penúltima, então classificamos como paroxítona. Música. A sílaba tônica é mu e é a antepenúltima. Então, é uma palavra proparoxítona. Nariz. Ris é a última sílaba tônica. É uma oxítona. Agora que vocês já aprenderam, beijos e até a próxima aula. Muito bem! Com o vídeo, vocês lembraram o que é uma sílaba tônica, de palavras acentuadas ou não, e que essas palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, não é mesmo? Só que agora nós vamos trabalhar palavras que são monossílabos tônicos
e oxítonas, aquelas palavras que podem ser acentuadas. Então, tem uma regrinha para saber se a palavra é acentuada ou não. Levam acento os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Então, somente os monossílabos tônicos terminados em A, E e O que podem ser acentuados. Você sabe o que são monossílabos tônicos? São palavras que têm somente uma sílaba, como pá, termina em A, então tem que ser acentuada. Fé termina em é necessário o acento agudo. Tem o nó, termina em ó, está vendo? Então, tem que ser acentuado, assim como as palavras seguidas de S, como gás, que termina em A, seguido de S. Tem o pés, né? Que o S segue o E, a vogal E, e o pós, o S segue a vogal O, ok? Então, vocês sabem, na hora de escrever, vocês têm que lembrar dessa regrinha, que leva acento os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Terminados em I, não levam acento, e nem em U. Levam acento os oxítonos terminados em A, E, O. Vocês lembram lá no vídeo que as palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba mais forte. Igual aqui, cajá, é terminado em A. Então, a última sílaba aqui não é o já, então ela é oxítona e ela tem que ser acentuada. Nós temos atrás, que é uma palavra que o S segue a vogal A. Aqui não fala aqui, seguidos ou não de S? Então, café, presta atenção. O fé é a palavra mais forte, é a sílaba tônica. Então, se o oxítono é terminado em E, tem que haver o acento. Se pó termina em O, é oxítono, então precisa do acento agudo. Propôs, e vocês estão vendo? Está seguido do S. E também nós temos palavras, que são os oxítonos terminados em e ens, que também devem ser acentuadas. Igual além, que termina em, tem que ser acentuada. Porém, armazéns, termina em ens. Então, é obrigado a ter o acento agudo. E parabéns, Vocês repararam aqui que todas essas palavras têm uma sílaba tônica e nós temos que obedecer a essas regras. Monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, levam acento. E oxítonos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, e os oxítonos terminados em e ens, também levam acento. 6, página 33. Então, como foi dito, nós vamos falar sobre a acentuação dos monossílabos. O que seriam os monossílabos tônicos? São palavras que têm uma sílaba só e a sílaba forte. E das oxítonas? São palavras que têm duas ou mais sílabas, sendo que a última sílaba sempre tem que ser a mais forte. Então, vamos lá. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas com vogais A, E, O, seguidas ou não de S. Exemplo, cajá. Qual é a sílaba mais forte? Já. Então, é a última sílaba da palavra cajá e termina com a vogal A. Então, por isso, ela é oxítona.
Sabiás. Qual que é a sílaba mais forte? As. É a última sílaba da palavra sabiás, né? Vocês estão vendo que ela é terminada com A e S. Picolé. Picolé. Aqui nós temos 3 sílabas, sendo a mais forte é o lé, que é a última sílaba da palavra picolé, e é terminado com a vogal E, por isso é oxítona. Bebês. Qual é a última sílaba mais forte? Bês. Então, é a mais forte da palavra bebês, a sílaba mais forte é o bês, que é a última sílaba da palavra. Aqui vocês estão vendo, termina com E, né? E são seguidos de S. Alô, lô, terminado com O. Então, a sílaba aqui é a última, que é o lô. Terminadas em O, é oxítona. Dominós. Nós é a palavra mais forte, né? É oxítona, terminada em O, seguidos de S. São acentuados monossílabos tônicos, que representam som forte, terminados com as vogais A, E, O. Então, monossílabos tônicos, né? Elas têm uma sílaba só, com um exemplo aqui, ó, chá. Chá é uma sílaba, é monossílaba. E a palavra chá, né, é a sílaba forte. Gás, gás é a sílaba, é o monossílabo tônico, é a sílaba mais forte da palavra, é a única sílaba, né? É utilizado somente uma sílaba, terminado em A, seguido de S. Pé, terminado em E, né? Mês, terminado em E, seguido de S. Vô, terminado em O, e nós, ok? Então, vamos para a questão 1. Complete as frases abaixo com os monossílabos tônicos dos balões. Então, vocês vão ler cada frase, frase A, B e C, e vão prestar atenção nos monossílabos que estão nos balões. Por que são monossílabos tônicos? Tônicos porque é forte, né? É uma palavra que soa forte. Aqui, no caso, é uma sílaba só, 3. Por isso se chama monossílaba. Questão 2. Sabendo que todas as palavras abaixo são oxítonas, acentue-as quando necessário. Então, vocês vão ler todas as palavras da letra A e vão acentuar. Você sabe que oxítona são palavras que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, o oxítono é quando a última sílaba é mais forte. Vocês vão fazer isso com a letra A, B e C. Vocês vão acentuar as palavras quando necessário. Questão 3. Acentue os monossílabos abaixo quando necessário. A mesma coisa, vocês vão acentuar. Vocês vão ler, vão ouvir a pronúncia, né? Não se esquecendo que monossílabos são terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Todas aqui são monossílabos, mas algumas não são acentuadas. Por isso, vocês têm que ler com muito carinho, tá? Para poder acentuar. Então, tudo bem, vocês façam as atividades, tá? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia Jaqueline. Um beijo e até amanhã.